Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa terça-feira, 28 de novembro de 2023, aconteceu uma greve unificada em São Paulo. Essa greve contou aí com diversas categorias do funcionalismo público, para além das categorias principais que fizeram a greve no dia 3 de outubro, que no caso foram os trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp, que lutavam contra a privatização. Basicamente, nessa greve desse dia 28 também se somaram trabalhadores da educação, no caso teve a participação também da APOSP, o Sindicato dos Professores Estaduais de São Paulo, e também da Fundação Casa, por exemplo, além de trabalhadores da saúde. E as pautas dessa greve em especial são: contra a privatização do metrô, CPTM, Sabesp, EFCJ, Fundação Casa e na saúde; não às terceirizações; não ao corte na educação pública; por um plebiscito oficial sobre as privatizações; e reintegração dos demitidos do metrô. Essa greve contou com algumas atividades aí, além da paralisação de parte do transporte público de São Paulo, no caso o transporte sobre trilhos, e teve um ato em frente à Assembleia Legislativa que começou às 3 horas da tarde, e nós do Mesa de Debates fizemos a cobertura desse ato, e fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar com maiores informações sobre essa luta. Eu estou aqui com a Rosa, da Revolução Socialista, do coletivo Marielle Vive, da Unidos para Lutar. E eu queria saber, primeiro, qual a importância que vocês veem em apoiar e construir esse dia de greve, que agora está com mais categorias ainda do que a greve do dia 3 de outubro, né? Então, qual a importância dessa construção e qual o caminho aí que vocês acham mais adequado para a luta, né? Se quiser falar aí sobre as questões envolvendo a greve, fica à vontade. Boa tarde. É um grande momento nesse dia, porque é um dia de encontro da luta de classes. Luta essa que somente a unificação pode barrar os desmandos deste desgoverno do estado de São Paulo, que é um forasteiro, não conhece a realidade paulista e que veio com projetos privatistas para acabar com a qualidade dos serviços públicos. A intenção de toda a privatização é o lucro acima da produção, é o lucro acima das vidas, e nesse momento de enfrentamento, a unificação é a força, pelo menos para mostrar que existe insatisfação geral com o governo dele. Beleza, obrigado. E Rosa, você também é professora, coordenadora na subsede central, né? E da APOSP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. E eu queria saber como está sendo a luta, né? Quais são as pautas que vocês, professores estaduais, estão trazendo para se somar na greve? Quais pontos vocês acham importantes destacar para a população? Bom, nessa unidade de luta, a pauta da educação é a não retirada de 5% dos incentivos, né, para a educação, que isso, revertendo em termos de dinheiro, ficaria em 10 bilhões de reais, ou seja, vai diluir um dinheiro que vai fazer falta para a educação, porque a educação já vem de 30 anos de um governo de PSDB totalmente precarizada, e essa precarização vai ser aprofundada, sem contar os critérios que teremos agora, nessa virada de ano letivo, havendo uma grande demissão em massa por conta de uma atribuição injusta, sem critério nenhum,
sem pensar na classe trabalhadora da educação, nenhum servidor da educação tem garantia de emprego. E isso desde quem fez concurso público e quem está chegando de um concurso que não se tem nem previsão de quando serão chamados. Então existe uma grande concentração na luta no sentido de não avançar a privatização das escolas, de não avançar a exclusão de alunos, de não se fechar salas de aulas e também da insalubridade, do adoecimento que existe na categoria mental e físico. Sem contar que existem critérios para a contagem de tempo de serviço que eles não estão levando em consideração. Critério próprio, descabido e insano. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o João Guilherme, presidente da Juventude Socialista, presidente estadual da Juventude Socialista do PDT, e eu queria saber qual a importância que você vê do movimento de juventude estar aqui apoiando a luta contra as privatizações, né? Tá apoiando a construção de uma greve dessas e além da importância de apoiar esse movimento, qual a importância da juventude apoiar esse movimento? Boa tarde, camaradas. Nós estamos hoje, a Juventude Socialista do PDT, todas as nossas células municipais e células estudantis unificados aqui no ato contra os desmandos do governo Tarcísio no estado de São Paulo. É importante que nós lutemos contra a privatização. A privatização nada mais é do que a superfaturação dos valores cobrados da população paulista, sem contar a retirada dos direitos dos trabalhadores. Então eles aumentam os valores, retiram os direitos dos servidores públicos, tem as demissões em massa e como se não bastasse tudo isso, ainda entregam um serviço de máxima qualidade, porque a eles interessa apenas o lucro. Temos o exemplo recente da Enel, é o que querem fazer no transporte público, na Sabesp, com a água, que é um direito essencial da população paulistana, da população paulista, né? E assim eles querem dominar e retirar todos os bens necessários, todos os bens primordiais da população paulista. É de modo que é mais do que necessária a unificação do movimento estudantil lutando contra esses desmandos. Tivemos essa semana a Conferência Estadual da Juventude, etapa nacional, onde o secretário de Educação já tinha falado que os professores são vagabundos. Vagabundos são eles que querem retirar os nossos direitos. Vagabundos são eles que querem tirar esses bens primários necessários do povo paulista e do povo brasileiro. Querem subtrair os nossos direitos e assim dominar os nossos bens essenciais e assim cobrar mais alto por eles. Não podemos permitir. O movimento estudantil das células municipais da JS, das células estudantis, estão aqui hoje para lutar contra esses desmandos, essas privatizações, esses calaios desse entulho liberal do governo Bolsonaro, esses filhotes da ditadura. Não permitiremos. Ficaremos nas ruas, lutaremos pela greve, pelos direitos dos trabalhadores, até que o governador Tarcísio volte atrás. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Sirlene, da bancada feminista estadual aqui na LESP, também professora do Centro Paula Souza, e eu queria saber o seguinte: primeiro, como você está vendo aí essa mobilização, essa construção dessa greve de hoje, de várias categorias, e qual é o caminho que você considera melhor para, de fato, lutar contra as privatizações, seja aqui na Assembleia Legislativa, seja para fora dela? Olha, hoje nós demos um passo, mais uma batalha na luta contra o processo de privatização, né? Isso fez com que hoje não seja votado o projeto, né? Vai ter uma apresentação de emendas, deve voltar para o plenário apenas no dia 5. E nós vamos seguir na pressão, vamos seguir na luta, na organização. Eu acho que o grande saldo é a unidade, a gente ter uma unidade de várias categorias, de vários setores. Eu acho que isso deu força. E eu acho que a população já entendeu que privatizar vai ser ruim, né? Então eu acho que a gente está ganhando audiência e a gente está conseguindo falar com a população sobre os efeitos de uma possível privatização, né, de todos os serviços públicos, né, que agora está em
em foco a Sabesp, mas a gente sabe que o projeto é privatização da CPTM, do metrô, da educação, e da Fundação Casa e todos os outros, né, aparelhos públicos. Bom, beleza, obrigado. Estou aqui com o Pedro Lucas, diretor de Relações Internacionais da UNE, e eu queria saber qual a importância para a UNE, para vocês, de estar aqui hoje construindo essa luta contra as privatizações. Qual é a importância dos estudantes se juntarem a essa luta para vocês? Maravilha. A União Nacional dos Estudantes, ela hoje se posiciona como um dos mais importantes movimentos sociais do país, né? A gente constrói uma luta para além do movimento estudantil, mas principalmente por entender a importância que os estudantes estarem pautando o geral da sociedade. Quando a gente fala da privatização do metrô, da água, das mais diversas formas da privatização, a gente fala sobre o ataque à vida do povo que está aí tentando sobreviver a esse tempo terrível que está aí nos botando nesse espaço. E aí a gente pensa que a União Nacional dos Estudantes precisa defender, ser contra a privatização, porque nós precisamos chegar na universidade com qualidade, a gente precisa chegar na universidade com segurança para viver, por exemplo, um dia de aula cansativo. Então, a privatização do metrô hoje significa para a gente um retrocesso do que a gente precisa. Então, é basicamente por isso que a UNE se soma aos mais diversos movimentos sociais para conseguir construir aí uma São Paulo que a gente merece, que a gente precisa. A gente conseguiu derrotar Bolsonaro durante esses últimos períodos, e o recado que a gente deixa é que o governador Tarcísio que se prepare, que a hora dele está chegando. Os estudantes vão enterrar ele na lata de lixo da história de São Paulo. Beleza. Posso fazer só mais uma pergunta? Aproveitando que você é diretor de Relações Internacionais, vocês acham que tem ligação aí que dá para fazer entre a questão palestina, do massacre que os palestinos estão sofrendo aí, e a luta dos trabalhadores no geral, que agora no Brasil está com força na questão contra as privatizações? Então, o que acontece na Palestina hoje é orquestrado por um sistema capitalista que visa o lucro em vez de visar a vida. Eu acho que é basicamente o que acontece aqui também. Quando a gente privatiza as estatais, a gente bota o lucro acima das vidas. Mesmo que não seja um ataque cruel como vem sendo na Palestina, ataque direto com as armas, com as bombas, a gente vê um ataque de uma outra forma, talvez indireta, né, do capitalismo com a vida das pessoas que estão vivendo dentro da sociedade. Então, com certeza, uma luta se vincula a outra e todos estão no centro contra o capitalismo, que visa apenas o lucro e esquece a vida da população. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Leonardo, da UJS, do PCdoB, também constrói a União Estadual dos Estudantes aqui de São Paulo. E eu queria saber qual a importância para vocês de estarem aqui construindo esse dia de luta unificada de várias categorias de trabalhadores contra as privatizações. Qual a importância de lutar contra as privatizações e qual o melhor caminho que vocês acham para vencer essa luta? A gente acha que manter essas empresas no poder estatal é a única maneira de conseguir garantir que elas supram a necessidade da população, porque quando a gente fala de privatizar, a gente está falando de colocar como prioridade o lucro ao invés daquilo que é necessário para a população. Então, quando a gente tem empresas como a Sabesp, que cuida de todo o saneamento básico do estado e aqui de São Paulo, a gente já tem uma certa deficiência, né? A gente já sabe que a água, o saneamento básico não chega em todos os locais da cidade, mas ainda assim a gente sabe que o serviço ele é um serviço de qualidade, é um serviço que minimamente ele oferece o básico à população. Aí quando a gente tem um contraponto e olha para as empresas que já foram privatizadas, ou no exemplo do próprio metrô, as linhas privatizadas, a gente vê que essas são as linhas que, primeiro, nós temos um maior número de problemas, segundo, as linhas que investem menos na manutenção e no aprimoramento da sua tecnologia, o que faz com que elas deem problema cada vez mais, e terceiro, elas também precisam de um suporte do Estado para conseguir pagar suas próprias manutenções, para que elas não deem prejuízo, como é o caso da linha amarela. Então, para a gente, manter essas empresas no poder do Estado é conseguir
conseguir fazer com que elas cumpram o seu papel para a sociedade. A melhor forma, acredito que é exatamente essa da greve e das manifestações populares, porque a gente entende que quando acontece uma greve, a gente está pegando o poder dos trabalhadores na mão, né? Então, quem faz funcionar o metrô, seja a linha privada ou a linha estatal, é o poder dos trabalhadores, é a força dos trabalhadores, é a força de trabalho. Quando a gente é capaz de paralisar toda a linha de metrô, paralisar todas as operações que a gente tem, das empresas que estão sendo ameaçadas, a gente consegue fazer um coro muito grande para falar com o governo do estado de São Paulo, né? E nas manifestações de rua, que são igualmente importantes, porque são elas que demonstram a massificação e a força que tem de fato a sociedade nesse período de disputa. Acho que com a continuidade, com outros momentos de greve, também com a continuidade da construção dos atos, a gente tem sim uma boa possibilidade de conseguir derrubar essa tentativa de privatização e de manter todas essas empresas funcionando para nós, né, para a população. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Silvia Ferraro, vereadora do mandato da bancada feminista do PSOL, aqui em São Paulo. E eu queria saber o seguinte, qual a importância desse dia de luta de greve unificada, qual a importância dos trabalhadores se somarem, se solidarizarem com essa luta, e qual o caminho que você vê nas vias institucionais para, de fato, melhorar as condições de transporte, de saneamento e das pautas da greve de hoje. Hoje foi uma demonstração de força, foi uma nova greve contra as privatizações que uniu mais categorias. O governo Tarcísio ele está muito intransigente, dizendo que a pauta da privatização é uma pauta do governo dele, sendo que quando ele foi eleito não estava no programa dele as privatizações, e ele havia se comprometido, inclusive, de que ele só iria privatizar a Sabesp se tivesse certeza que isso traria melhorias para a população. Os exemplos que a gente tem de privatização da água no Brasil e no mundo, todos eles pioraram a qualidade da água e aumentou as taxas. Até agora ele não apresentou um plano que diga categoricamente que vai melhorar o serviço e que a taxa vai ser reduzida. Pelo contrário, o projeto que ele apresentou aqui na Lesp é um projeto com dados michurucas e que não falam nem quanto será arrecadado com a privatização da Lesp e nem quanto vai ser o valor da tarifa. Então, não pode ser que a Lesp vá privatizar uma coisa totalmente no escuro, sem saber o que vai acontecer com a água no município e no estado de São Paulo. Então, assim, tem várias incoerências e inconsistências no projeto de privatização do Tarcísio. Nós somos contra a privatização, mas não é só que nós somos contra a privatização. Além de sermos contra esse projeto de privatização do Tarcísio, ele se esfarela a qualquer olhar mais rigoroso e científico. Então, assim, é uma mentira, é uma falácia. Tarcísio está mentindo para a população de São Paulo. Obrigado. Eu estou aqui com a Vera Lúcia, do PSTU, foi candidata à presidência. E eu queria saber o seguinte, qual a importância que vocês veem de estar construindo esse dia de greve unificada hoje com várias categorias, e qual o balanço que vocês estão fazendo até agora, né, tanto da construção quanto o caminho que vocês acham melhor para, de fato, combater as privatizações e os ataques do Tarcísio, seja de quem for. Essa já é a segunda greve, né? A primeira foi dia 3 e hoje teve mais uma. Nós achamos que esse é o caminho da luta, da mobilização e, ao mesmo tempo, ir organizando o conjunto da classe trabalhadora, onde quer que ela esteja, na fábrica, nos bairros, nos metrôs, nos transportes, nos hospitais, nas escolas, onde quer que esteja, na igreja, nos campos de futebol, para debater o crime que esse governo está praticando, e todos os governos, quando pegam os serviços públicos que são essenciais da população e estão entregando à iniciativa privada. Porque, como nós já vimos, inclusive, agora, no apagão que teve da Enel, o que foi que aconteceu? Quando o povo foi para a rua, depois de várias horas, mais de dias,
sem energia, que foi protestar pela falta de energia que paga e é cara, o que o prefeito mandou foi a polícia para bater. E nós não podemos aceitar isso. Então, o único caminho que nós temos para dizer a Tarcísio que é fazer política é da organização, da mobilização do conjunto da classe trabalhadora contra a política de Tarcísio, da Assembleia Legislativa, que é de entregar aquilo que é público para a iniciativa privada. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o René, diretor do Sintaema, e eu queria saber, primeiro, como está a greve hoje, né? Se vocês acham que ela está com bastante adesão, se ela está conseguindo ter uma força aí, e além do balanço de como está a greve até agora aqui na frente da Lesp, se tem aí alguma outra mensagem que você da sua categoria quer passar, ou se teve alguma represália também do governo ao movimento hoje? Olha, a greve desse dia 28 de novembro aqui de 2023 é uma greve histórica do nosso ponto de vista. Mesmo diante das ameaças, da pressão, das práticas antissindicais por parte do governo de Tarcísio de Freitas, a categoria resistiu. Houve uma pressão muito grande na base, chefia ligando para trabalhador individualmente para entrar para trabalhar, mas a grande maioria aderiu, entrou para trabalhar. Aqueles que entraram somente saíram para atender as emergências. Então a greve da Sabesp, ela se soma à luta dos trabalhadores aqui da CPTM, do metrô, da educação, contra o corte de verbas da educação pública. Então é uma greve vitoriosa e que diz não ao projeto de privatização de Tarcísio de Freitas, que quer entregar a Sabesp, uma empresa que é um patrimônio público do estado de São Paulo, a maior companhia de saneamento do Brasil, uma empresa lucrativa que atinge aqui mais de 30 milhões de habitantes no estado de São Paulo, em 375 municípios. Então ele quer simplesmente entregar esse patrimônio à lógica do lucro e àqueles que bancaram a sua campanha eleitoral. Esse que é o verdadeiro compromisso de Tarcísio. Ele não está interessado em resolver os problemas do povo, em universalizar o saneamento. O que ele quer simplesmente é privatizar e colocar a empresa dentro da lógica do lucro, né? Nós sabemos que onde privatizou, a tarifa aumentou, não só da água, mas como diversos serviços hoje prestados pela Sabesp, que são gratuitos. No Rio de Janeiro, onde foi privatizado, esses serviços hoje são cobrados, né? Nós temos a questão do subsídio cruzado, onde o município de São Paulo, a região em torno metropolitana, ajuda a manter o saneamento em mais de 60% dos municípios atendidos hoje pela Sabesp, que dentro da lógica do lucro seriam municípios deficitários, que não têm uma autonomia rentável, né? Então é importante esse subsídio cruzado na busca da universalização do saneamento. E esses mecanismos sociais estão ameaçados com o intuito de Tarcísio de privatizar a Sabesp. Mas mesmo diante das ameaças, nós fizemos a greve, foi um dia de luta, um dia vitorioso, e nós dizemos em alto e bom som, não à privatização do saneamento. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários, da Resistência, e eu queria saber o seguinte, qual que é a importância dessa greve unificada hoje com tantas categorias, mais categorias que no dia 3 de outubro, na outra greve, e além da importância, as pautas que vocês estão reivindicando,
se teve algum tipo de represália hoje ao movimento, se teve alguma coisa que já vale denunciar desde já. Olha, hoje é um dia muito importante porque os trabalhadores estão lutando contra os processos de privatização dos serviços públicos essenciais. A privatização causa piora do serviço, aumento das tarifas. Existe uma reflexão crítica muito grande na sociedade sobre as privatizações, principalmente depois da experiência caótica da Via Calamidade e também da recente triste experiência da Enel, que deixou casas quase 5 dias no escuro. Então, lutar contra isso é extremamente legítimo, necessário, diferente do que o governador pensa. A eleição não deu uma carta branca para ele sair fazendo o que ele quiser fazer. Ele demonstrou hoje um entendimento de que ele foi eleito e durante 4 anos ninguém mais pode contestar o que ele está falando. E isso não tem nada a ver com os direitos democráticos que foram conquistados com muita luta na história do nosso país. Então, essa é a luta que a gente fez hoje, foi muito importante, foi muito forte, está sendo muito forte, e ele se utilizou de todo tipo de prática intimidatória, né, de tentar fazer represálias sobre os trabalhadores, mas a gente acredita na unidade e na força dos trabalhadores e vamos lutar até o final contra as privatizações e pelo direito de protesto e de greve. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Diego, da CST, diretor do Sindicato dos Metroviários, e eu queria saber como vocês estão vendo a construção desse dia de luta hoje, né? Que balanço vocês estão fazendo até agora? Ainda está no meio do ato, mas como vocês estão encarando o sindicato mesmo, a construção que vocês estão fazendo, e se está tendo algum tipo de repressão aí, de represália, de ameaça, vocês acham que é importante colocar para a população saber? Então, hoje foi um grande dia de luta unificado mais uma vez, porque todas as categorias que estão em luta, metrô, CPTM, Sabesp, educação, também os técnicos da USP, da Unicamp, os estudantes da USP e da Unicamp, nós estamos enfrentando o mesmo projeto, que é um projeto de destruir o patrimônio público de São Paulo e entregar uma parte das empresas nas mãos de meia dúzia de grandes empresários que só pensam no seu bolso, só pensam em lucro, não usam o metrô, não usam a CPTM e não tem nenhum compromisso com o povo de São Paulo. Hoje foi muito forte a nossa greve, muito importante a adesão que a categoria teve hoje, inclusive enfrentando ameaças de represálias vinda do governo, vinda da chefia. A categoria não se dobrou. O governo hoje, assim como a chefia do metrô, cometeram práticas ilegais, antissindicais. Nós vamos denunciar essas práticas na Organização Internacional do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, e nós vamos para cima porque nós sabemos que o que pode resolver a nossa vida, o que pode melhorar para o trabalhador é a luta unificada, é a luta da classe trabalhadora. Hoje foi mais um dia que nós tivemos, assim como o dia 3 de outubro, de luta, mas nós estamos pensando no médio prazo também. A nossa proposta é que as centrais sindicais, a CUT, a CTB, a Força Sindical, construam um grande dia de greve geral em São Paulo, né? Nós, metroviários, vamos ser parceiros, com certeza os ferroviários também, os sabespianos também, para a gente unificar a luta da classe trabalhadora e derrotar o governo Tarcísio. Também estamos exigindo a reintegração imediata dos 8 metroviários que foram demitidos por lutar contra a privatização. Ninguém vai ficar para trás, nós não vamos aceitar que esses companheiros continuem demitidos e estamos denunciando para todo lado que esse governador Tarcísio não vai calar a classe trabalhadora e nós vamos seguir lutando até reintegrar os companheiros e até derrotar o projeto de privatização aqui em São Paulo. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Val, do Rua da Insurgência, diretor de assistência estudantil da Uni também. E eu queria saber, vocês do Rua da Insurgência, como vocês estão encarando esse dia de hoje, né? Qual é a importância de construir junto essa greve unificada de vários setores e qual o caminho que vocês acham mais adequado para conseguir barrar as privatizações e avançar nos direitos da população? Olha, né, eu acho que essa greve é muito fundamental, né? A gente está num cenário aqui em São Paulo, né? Se a nível nacional
a gente teve uma melhora relativa, né, da vida no país, por conta de termos derrotado o Bolsonaro e eleito Lula, né, em que pese as dificuldades e contradições do governo federal. Acho que aqui a nível estadual a gente tem o Tarcísio, né, que é essa mistura do que tem de pior, dessa herança do tucanato, do que foi o PSDB, com essa sanha privatista, com o que tem de mais conservador, do bolsonarismo, né, dos donos de terra no interior de São Paulo. Então o Tarcísio mistura, né, essa política neoliberal com elementos aí de neofascismo, de autoritarismo, que pensa para a cidade um modelo de segurança pública como, né, o que favorece as milícias no Rio de Janeiro, e aqui tenta aprovar a toque de caixa um pacote de maldades, né, que é uma série aí de privatizações absurdas, entre elas aí a privatização da Sabesp, né? E ele tenta fazer essa toca de caixa porque ele sabe que essas medidas são impopulares, né? Que diferentemente do que ele agita, do que o governo dele agita, que a maioria da população é contra as privatizações, porque percebe, por exemplo, nas linhas privatizadas da CPTM, que a qualidade piorou, né? Que essa falácia ideológica do neoliberalismo, né? Que as empresas públicas não funcionam e a iniciativa privada é perfeita, cai por terra pela própria experiência concreta dos trabalhadores, né, e da população de São Paulo. Não existe, né, a água é um bem universal que todo mundo devia ter acesso, né? Privatizar a água é um contrassenso. E a gente está cheio de exemplos aí do que acontece quando a gente privatiza a água. Basta ver o Rio de Janeiro, onde não aumentou a qualidade, né, do tratamento de água e ainda a água ficou mais cara, né? Então acho que essa greve, essa luta unificada é muito importante, porque a gente precisa conseguir ao menos que não se vote esse ano ainda esse pacote de privatizações e a privatização da Sabesp, porque ano que vem dificilmente o governo Tarcísio vai ter força para privatizar a Sabesp ou o metrô, a CPTM, porque é no eleitoral, e ele sabe muito bem que essa pauta é uma pauta impopular, sabe muito bem que a população não que nenhum prefeito, nenhum deputado estadual vai defender, vai botar dar a cara tapa no que vem para votar a favor de uma privatização no ano eleitoral, porque sabe que isso vai ter um custo político, né? Isso mostra, inclusive, como esse governo não está antenado com as necessidades do povo paulistano. Ele está ali querendo dar a resposta para os grandes empresários, né? Então essa luta é muito fundamental. Nós precisamos conseguir barrar essa privatização, ou no mínimo adiar esse debate para o ano que vem, porque o ano que vem vai ter uma correlação de forças mais favorável para a gente conseguir, né, impedir que se bote a votação. Então a tarefa a gente entende que o caminho para conseguir barrar essa política é construir luta, é a luta em unidade, é a mobilização, é a gente tentar conseguir construir mobilizações cada vez maiores, cada vez mais enraizadas. É importante que as categorias estejam paradas, mas também é importante que a gente consiga dialogar nos bairros, nas escolas, nas universidades, no movimento de mulheres, no movimento negro, em todos os setores mesmo da sociedade, para conscientizar a população de que o que está em jogo é o acesso à água, é o acesso a um transporte de qualidade, né? Porque se hoje as empresas públicas de transporte, né, têm dificuldades, é porque elas são desinvestidas, na verdade, né? Então o caminho é fortalecer mesmo a mobilização, a luta em unidade, e porque é isso que vai conseguir impor uma derrota aí pro Tarcísio. Acho que é por aí. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Lígia Mendes, do MLC, Movimento Luta de Classes, e da Unidade Popular. E eu queria saber qual a importância desse dia de luta hoje, de ter a construção e a solidariedade da classe trabalhadora com as categorias em greve. E além da importância dessa greve, dessas pautas, qual o caminho de luta que vocês acham mais adequado para lutar contra a privatização e por serviços públicos de qualidade? Foi um dia muito importante, né? A construção de uma greve, de continuar aquela luta, né, que a gente já teve em comecinho de outubro, e de manter a classe trabalhadora em luta combativa. A pauta que a gente está enfrentando, as privatizações, é a pauta da grande burguesia, é a pauta do capital,
né, usurpar o que é benefício do povo, o que é direito do povo, o que é riqueza do povo, e colocar a classe trabalhadora em situações de mais exploração, assim como negar direitos fundamentais para o nosso povo. Então, assim, para uma pauta desse tamanho, com esse interesse desse governador que responde aos interesses dessa burguesia nacional e internacional, é só com greve, com grandes mobilizações, dialogando com o povo na rua, preparando a classe para essa greve e resgatando, né, cada dia mais a força que é a greve para a nossa classe. Não é uma coisa que tem que ser excepcional. Dependendo da pauta, ela tem que ser diária. Né? Quantos países recentemente não construíram dias e dias e dias de greves gerais? Nós temos essa pauta aqui no estado de São Paulo, mas temos pautas importantíssimas nacionais que foram aprovadas depois de um golpe que o nosso país levou, né, para avançar o fascismo aqui e com seu principal interesse que foi aplicar reformas muito duras contra a classe trabalhadora. Então, para a gente se preparar para construir grandes greves, porque revogar reformas, né, para devolver o investimento público para o interesse da classe trabalhadora, para aumentar de verdade o salário mínimo, para a gente resgatar a possibilidade de se aposentar, é com luta e não é com luta qualquer. Então, acho que essa greve cumpre esse papel histórico também, né? A classe trabalhadora na rua estava lá, pegou o panfleto da Unidade Popular, escutou os argumentos da greve. Não é um dia fácil, é claro, mas sabe que é com a greve que a gente conquistou direitos, né? Se há 100 anos a gente tivesse feito greve, a gente estava trabalhando 10, 12 horas ainda, isso foi ontem. Então a gente precisa ainda ter nessa memória e na mão a greve, né? Como a única solução para a classe trabalhadora mesmo de verdade avançar e enfrentar esses interesses mais amplos e profundos, né, aos quais essas reformas e essas privatizações estão respondendo. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Manar Gabeira, tesoureiro da Intersindical e constrói também o Sindicato dos Bancários de São Paulo. E eu queria saber o seguinte, primeiro, qual a importância que vocês da Intersindical veem de construir esse dia de mobilização? Qual a importância de estar aqui, das pautas que estão sendo reivindicadas, que vocês acham que é importante levar para conscientizar a população a apoiar a luta? É necessário, nesse momento, a gente resistir a esse ataque feito pelo governador e pelo prefeito, que são bolsonaristas, que defendem, além das suas pautas conservadoras, o ultraliberalismo, que é o Estado mínimo. E nesse momento eles estão avançando sobre um setor essencial a toda a população, principalmente a população trabalhadora e mais carente, porque a gente pode ficar 3, 4 dias sem comer, agora você não fica 24 horas sem beber uma água. E a água sendo privatizada, além de você encarecer, você vai precarizar o atendimento, principalmente o atendimento social de 10 metros cúbicos às periferias. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 13 milhões de pessoas aposentados que são assistidas por essa tarifa social. Ao privatizar, evidentemente, essas empresas não vão manter essa tarifa, como não mantiveram na privatização do SEDAI, não mantiveram na privatização da Sanesul no Mato Grosso do Sul. Então, a população pobre será a primeira a ser atingida por essa reforma desse governador, que infelizmente está pensando em mais dinheiro e mais verba pública para eles disputarem as eleições municipais do ano que vem. Então, nós achamos importante a resistência dos trabalhadores que estão sendo atacados
principalmente os trabalhadores da Sabesp, da CPTM e do metrô, mas também os professores. E nós estamos aqui tentando consolidar uma solidariedade com os demais trabalhadores, com as demais categorias, porque isso provocará um mal na cidade de São Paulo e no povo paulista que nós vamos sentir, vamos ter que administrar isso daqui a 3, 4, 5 anos. É uma tragédia social, infelizmente. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Denise do POR, da Corrente Proletária na Educação, constrói o SIMPEM e a POSP também, né? E eu queria saber o seguinte, para vocês do POR, como está essa greve até agora? Como vocês estão encarando a construção dessa greve, as pautas dela, enfim, que balanço vocês estão fazendo até esse momento aqui de manifestação e qual o caminho que vocês acham mais adequado para, de fato, vencer nessas lutas? Boa tarde. Então, eu também sou professora da rede municipal, rede estadual também. Fui eleita pelo movimento de oposição, né? A Chapa 2, para o Conselho de São Mateus e também na POSP, também pelo movimento de oposição, né? Enquanto todo mundo das correntes foram para a Chapa 1, nós ficamos na Chapa 2, enquanto oposição. E como é que a gente está vendo? As direções chamaram hoje o dia estadual de greve, né? Contra as privatizações da Sabesp, do metrô, não é? Da CPTM e contra a redução das verbas da educação. Tudo isso são 3 PLs, projetos de lei, que o Tarcísio mandou para a Assembleia Legislativa. Já faz um mês. Olha, ele está zombando da nossa cara, porque ele, quando anunciou que ia privatizar, começando pelo metrô, ele falou assim, a Sabesp vai ser em janeiro. Pois bem, fizemos a greve junto com o metrô, não a educação, mas os metroviários fizeram em 3 de outubro. Foi uma greve linda, total, praticamente 100%. A CPTM não tinha entrado em greve quase, e a Sabesp também quase nada. Quer dizer, quem foi o carro-chefe? Foi o metrô. E foi lindo. E o Tarcísio, o que ele fez? Reprimiu. Como? Demitindo 8 companheiros metroviários. Na sequência, ele apresentou, no começo do mês agora de novembro, o PL do corte das verbas da educação. 10 bilhões vai cortar. E aí nos obrigou, né, a colocar o problema da greve também para a educação. Não só a educação estadual, como a educação municipal. Vocês vão falar, mas se está mexendo com a educação estadual, pois bem, mas essas verbas, elas também atingem a educação infantil, por exemplo. São as creches, que é de responsabilidade algumas do Estado. Também reflete na educação do nível superior, a corte de verbas, né? E principalmente na educação nossa aqui, né, do fundamental e do médio. Que as escolas já não estão lá essas coisas, não é verdade? As escolas estão sucateadas. Professores completamente desgastados de tanto trabalhar. Muitos professores contratados, nós temos 98 mil professores contratados, praticamente quase 50% da rede é contratado. É um pessoal jovem, não é? Que não sabe como se luta fazendo luta nas ruas e fazendo greve, não tem noção. Então, nós da Velha Guarda somos obrigados a ensinar, não é? Então, a greve na educação hoje, ela praticamente quase não existiu. O que conseguimos trazer aqui
foi a vanguarda, os professores mais lutadores para participar desta manifestação contra a privatização. Mas a greve nos metroviários ocorreu e também no informe que está sendo dado aqui, nos metroviários ocorreu, e todo mundo viu na televisão também, e no pessoal da Sabesp em parte e pessoal da CPTM. Mesmo com forte repressão, o pessoal da CPTM paralisou, né? Ali em Franco da Rocha, os informes estão na televisão. Qual é o nosso problema agora? Nós temos que fazer uma greve de verdade. Nós temos que pôr abaixo esses PLs. E pôr abaixo não é fazer greve somente no dia da votação, porque esses PLs vão entrar em votação agora no começo de dezembro. Parar só em dia de votação, esses canalhas que estão aqui, esses deputados, eles mudam o horário, eles fazem chantagem com o governador, falando você me dá dinheiro. Já viram aquela frase toma lá da cá? Eles são um bando de picaretas, a maioria é ligado à direita, são picaretas, eles querem dinheiro para votar as emendas deles parlamentares, para eles ficarem de boa por causa da eleição do ano que vem. Não é assim? Pois bem, se o governador abrir as torneiras, eles votam agora no começo de dezembro. Se não abrir as torneiras, tem que adiar. Não porque os trabalhadores estão pressionando, mas porque está tendo uma crise interna de vereadores, deputados, aliás, de deputados com o Tarcísio. Mas a hora que abrir as torneiras, e eu digo abrir as torneiras, como assim? Da mesma forma que aconteceu em 2021 contra o Sampaprev 2, a Previdência nossa na Prefeitura, não é? Ficou enrolando, os vereadores enrolaram. Quando há um consenso, eles colocam em votação. Chama a GCM, põe todo mundo para fora, vota e não quer ninguém por perto, para atrapalhar a votação. Por isso eles vêm aí, eles já vêm com choque, joga bomba em cima de todo mundo e vota e acabou. Então, para a gente virar esse jogo, não pode ser no dia só da votação. Nós temos que preparar a greve de verdade, a partir das escolas, debatendo com todo mundo. O que nós fizemos nesse período, né, do mês passado para cá? O plebiscito contra a privatização, não é? Com pais, eu particularmente fui em muitas escolas e fiz reunião de pais para mostrar o que é a privatização. E aí agora tem um exemplo concreto de como a privatização não serve, o apagão da Enel. Tem muitas famílias onde eu trabalho, lá em São Mateus, estão ainda no escuro. Muita miséria. E ainda no escuro. Então, e vocês viram, né? O presidente da ANEEL deu entrevista na televisão, um italiano, falando que ele não tem culpa se no Brasil teve um furacão. Que ele não vai indenizar ninguém, não. Quer dizer, a classe média está pensando em ter alguma coisa ainda? Nós não temos nada, gente. Nós temos tudo a perder. Então, se nós temos alguma coisinha para perder, nós não vamos perder. Aqui, nós da Corrente Proletária na Educação insistimos em visitar as escolas, chamar os professores a arregaçar as mangas, mesmo eles achando que é época de Natal, que tem que fazer jantar em família. Os governos sabem disso. E o Sampaprev 1, ele foi aprovado dia 26 de dezembro. O pessoal mal conseguiu fazer a digestão do peru de Natal e no dia seguinte a gente foi lá para tomar as bombas na cabeça. Ele aprovou o Covas na época, foi o Covas, e arrancou 14% do funcionalismo municipal. Então veja, os governos estão aprendendo o caminho, que nessa época de Natal está todo mundo cansado. Então eles botam para votar. E nós temos que levantar a cabeça e dizer, não é Natal, não é nada que vai fazer com que a gente volte para trás. Não, nós temos que arregaçar as mangas e fazer a greve de verdade. É isso que o POR traz para essa manifestação, que aliás não consegue nem falar, porque todo mundo fala, e as direções sindicais, como elas são direções que estão querendo fazer só pressão em dia de votação, elas não concordam com a política do POR, de fazer a luta para pôr abaixo essas reformas que são antitrabalhadoras, são privatistas, antitrabalhadoras, com o método da ação direta, com o método grevista. Porque eles não concordam, então larga a gente para trás, eles também sabotam a gente. Mas isso não nos impede de fazer a luta correta, de falar corretamente e de atuar corretamente. E trazer pessoas para cá de verdade. Então, o que nós defendemos? Além de ser contra a privatização e o método de luta correto. Nós queremos a desestatização.
da Enel, da própria Sabesp, que já foi privatizada uma parte, não é? Da telefonia, que foi privatizado também, vários serviços públicos que foram privatizados já há mais de 10 anos, não é? Desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Então, nós temos que defender a desestatização, porque a privatização não serve para os trabalhadores. Segundo, somos contra a terceirização, porque a privatização, quem ganha o leilão, o que ele faz quando ele assume, o empresário? Demite todo mundo e depois terceiriza uma parte, pagando a metade do salário. Nós não queremos a terceirização porque é retirada de direitos, é desemprego também. Terceiro, queremos emprego a todos, principalmente na educação. Agora eu vou entrar na educação estadual. O que o canalha do FEDER está fazendo? No começo do ano, nós tivemos vários professores sem aula, lembra? Porque eles não optaram pela jornada de 40 horas. Fizemos uma luta com os professores contratados e mesmo professores efetivos que estavam sem aula. Fomos à porta da secretaria 4 vezes, lembra, em janeiro. Ninguém teve férias aqui. Nós do POR não tivemos férias. Bom, e aí o FEDER prometeu que ia mudar. Bom, a mudança que ele fez nesse 1 ano que passou, praticamente 1 ano, foi querer acabar com os livros didáticos, comprou uma briga com as empresas que publicam. Os próprios empresários estão contra esse cara, contra ele. Está vendo que é um capitalista idiota, burro, que quer implantar o ensino à distância, quer vender só os tablets e as coisas para o próprio governo. Bom, então ele comprou essa briga. Aquele momento a gente tinha que decretar greve. A direção do sindicato não decretou, só fez um ato. De lá para cá, morrendo professores, morrendo alunos, que é o problema da violência que aumenta, porque as escolas são completamente despreparadas. Pois bem, a direção do sindicato não chamou a greve de novo. Agora chegou a privatização. E o FEDER aproveitou para fazer uma resolução de pontuação dos professores para a próxima atribuição de aulas, que vai ser agora em dezembro. Adivinha? Jornada, a opção de jornada, quem optar por maior jornada também vai ter mais pontos. Ou seja, ele destruiu o nosso direito de fazer a nossa pontuação por tempo de trabalho, por tempo de funcionário público, por tempo de carreira. Ele colocou isso secundário. Então veja, está errado. Então nós estamos aqui falando, temos que acabar com essa resolução que coloca o fim do tempo de trabalho. Terceiro, o que mais que ele está colocando? Ele vai romper os contratos categoria O, vai romper, cortar, de 2018, 2019, 2020. Sabe quantos professores em aula? Mais de 40 mil. E aí? Aí tem alguns que falam, mas ele vai chamar os concursados. Bom, mal teve ainda o resultado do concurso, né? E são 15 mil apenas. E o resto? Então, esses 15 mil ele não vai chamar agora, só em 2025, ele já falou. Então, ele vai pegar os 15 mil para serem os contratados nesse ano de 2024. Continua enrolando. Então, e mais, se vai demitir quase 40 mil, o que vai acontecer? Quem ficar na rede vai trabalhar mais, no lugar desses que estão faltando. Quarta coisa que ele está fazendo, escola fechando salas de aula. Ele veio agora, nesse mês de outubro, fechar salas, os supervisores foram na escola para fechar a sala de aula, de ensino fundamental, de 3º ano, lá no Jardim Santo André, na Escola Liberale. Chegou lá o supervisor falando que ia fechar, porque não tinha 30 alunos, tinha 25. Você sabe o que significa isso? É o ataque à alfabetização. E ainda avisou que ia fechar, que não ia mais abrir ensino médio à noite. Ou seja, está fechando o noturno em 3 anos. Certo? Conclusão, imediatamente nós reagimos. Já fomos conversar com os professores, foi na véspera do dia do professor. Olha que presente, não é? E as professoras acharam que era só uma que ia para a rua, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Nós chegamos lá e falamos, não é normal.
Ninguém aqui pode aceitar a demissão. Nós vamos fazer uma reunião, vai ter reunião de pais? Ótimo. Ninguém vai discutir nota aqui não. Nós vamos discutir se os pais aceitam que as professoras sejam demitidas. Se os filhos deles vão ser reagrupados, jogados em outras salas. Fizemos isso, ganhamos a confiança dos pais, fizemos um abaixo-assinado, fizemos uma comissão de pais com professores, fomos na diretoria de ensino e revertemos. Então veja, quem não fez isso, engoliu o fechamento de salas. Então imagina as outras escolas fechando salas. Então, o que o governo vai chamar? Contrato, categoria O, por um acaso, para assumir? Não tem as mesmas salas. Você percebe? Então, o que nós do POR falamos? Lutar em defesa do emprego. É bandeira número 1. Emprego a todos. Segundo, estabilidade. Se ele quer fechar a sala, que feche. Mas os professores têm que ficar. Estabilidade para todos que trabalham. Aí ele quer fechar a sala porque ele quer sala com 35. Não. Então constrói mais escolas. Ah, ele quer implantar as PEIs. Ah, é? Fechar noturno, fechar vespertino. Então construa mais 5 escolas no lugar daquelas que ele está fechando. Se for assim, tudo bem. Caso contrário, não vai fechar sala, nem turno, nem salas de aula. Não é? Então, nós já falamos, no capitalismo é isso. Capitalista, ele só quer lucro. Então, ele pega uma rede de ensino. É o Feder e o privatista aí, Tarcísio. E o Ricardo Nunes também, porque agora os dois estão avançando com a escola de tempo integral. Eles pegam e falam, bom, nós precisamos ter dinheiro em conta, mas precisa ter lucro. Então, como é que se faz lucro? O Tarcísio já anunciou, vai construir 30 escolas privadas e vai entregar para a rede privada. E o Ricardo Nunes, a mesma coisa. A gestão é privada, ele constrói as creches e está dando para a gestão privada. Quer dizer, é dinheiro nosso. E aí isso afeta o funcionalismo. Ele demite uma parte para pegar dinheiro para pagar os empregos. Ele não dá o reajuste salarial de acordo com a inflação para pagar os empresários. Né? E agora ele está, o Ricardo Nunes, com o decreto de retirar as férias, descontar dias de férias, de quem tirar licença para cuidar de pai, mãe e filho. Então tá tudo errado, virado de ponta cabeça. Não tem jeito. Se os professores estão achando que vem fazer um protesto só em dia de votação, estão errados. Com essa política nós não revertemos a privatização e esses ataques dos privatistas, né? À educação e aos serviços públicos. Só vamos conseguir fazer isso se fizer uma greve de verdade. Uma greve parando tudo, parando as escolas, parando todo o metrô, parando toda a Sabesp, parando todos os ferroviários, parando a classe operária. E caminhando para uma greve geral no país. Porque não tem outra forma, os trabalhadores têm que assumir o controle da economia. Se não assumir, vai padecer. Então é isso que nós, poristas, falamos. Ou nós assumimos o nosso papel de controle, de além de trabalhar, controlar, porque nós sabemos fazer isso, não é? Nós não trabalhamos todo dia. Se o chefe falta, por um acaso não funcionam as coisas? Claro que funciona. Se o diretor da escola não vai trabalhar, a escola não funciona? Claro que funciona. Se a gente sabe trabalhar, a gente também sabe pensar. Então, essa é a quinta bandeira que o POR defende. A unidade entre a teoria e a prática. Se trabalhamos, temos que pensar. E para ter a unidade entre a teoria e a prática, nós temos que combater o ensino à distância. O ensino à distância é o que há de pior numa sociedade, porque substitui o pensar humano pelos métodos do celular, pelos aplicativos. E as crianças, se vê na escola, né? As crianças não conseguem nem fazer as 4 operações mais. Não conseguem fazer mais nada. Tá ligado, é viciado no... Então, tá errado. Então nós falamos, fim do ensino à distância. Porque o ensino verdadeiro, ele é presencial e ele é coletivo. E o ensino à distância é uma coisa individual. É um aplicativo que você fica ali, ó, viciado, igual droga. Você já viu o moleque com o celular, quando acaba a bateria? Eles enlouquecem. Eles querem algum lugar para colocar a bateria. Você já viu? Passa por cima, larga comida, eles largam tudo. É errado. Então o capitalismo faz isso. Ele cria dependentes. Dependentes químicos e dependentes dos aplicativos e tudo mais. Não é? Não é à toa que o Elon Musk é o mais rico do mundo, né? Trilionário. Agora ele
não bestializou. Ele já está fazendo ele destrói o planeta inteiro atrás da fonte de matéria-prima, não é? Que está em Taiwan, né? Para fazer os chips, não é assim? Destrói o planeta inteiro, acaba com rios, porque isso também mexe com os rios, mexe com a natureza, vira chuva ácida, desmovem os rios no lugar, não é? Vira enchente para todo lugar, quer dizer, eles estão destruindo a natureza. A privatização destrói toda a natureza, além de destruir o próprio ser humano. Então nós falamos que tem que destruir, então, os capitalistas. Os trabalhadores têm que controlar a economia. Chega de exploração do homem pelo homem. É isso que eu tinha para falar. Superei o tempo, mas acho que deu para ligar os nossos problemas com os problemas mais gerais. Qual é a causa da privatização? É o capitalismo. Não é? É uma classe parasitária, de minoria sobre a maioria que trabalha. E tem que lucrar nas costas da maioria, né? E aí, miseráveis para todos os lados, subempregados para outro lado, alguns retirando o direito até de efetivos. Vai acabar essa história de funcionário público. Vai acabar. Concursado? Não, os caras querem terceirizar. Querem acabar com tudo. Não é? Iniciou. Ninguém pode falar aqui que iniciou só com o Bolsonaro. Não. A privatização, ela acontece desde a época do Fernando Henrique Cardoso, da década de 90. A terceirização, ela também já inicia naquela época. E o Temer, em 2017, vai fazer a reforma trabalhista e introduzir a privatização em todos os setores da economia. Sabia? Então, o que os empresários estão fazendo? Cumprindo a lei federal. E o que o novo governo, Lula, Alckmin, deveria fazer? Revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma da Previdência, revogar a reforma educacional do ensino médio. No entanto, não revogou nenhuma delas. Até quando? Por isso que nós, do POR, não fizemos campanha eleitoral para nenhum governo capitalista. Nós fizemos campanha pela ação direta para os trabalhadores assumirem o controle da economia e não alguns capitalistas continuarem dominando. Ok? Acabou. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Luna, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores de São Paulo, vereadora, né, do PT. E eu queria saber qual a importância de apoiar essa luta hoje contra as privatizações, qual a importância de estar aqui construindo, e quais são os problemas da privatização que você, como parlamentar, acha que é importante apontar para a população e também os caminhos aí para combater. Bom, obrigada. O dia de hoje é um dia muito importante, porque é uma greve unificada que junta categorias de trabalhadores, trabalhadores do transporte, então do metrô, do trem, trabalhadores da Sabesp, trabalhadores da educação, trabalhadores da Fundação Casa. E o que tudo isso tem a ver, né? O que tem a ver em comum, né? O apagão, a água vai chegar, né? A água que o Tarcísio quer trazer pra gente, chegar uma água mais suja, uma água de má qualidade. O que tem a ver também a privatização do serviço funerário, né? Que esse é um modelo que está sendo implementado aqui no estado de São Paulo e também na cidade pelo governador Tarcísio, pelo prefeito Ricardo Nunes. Então essa greve de hoje tem o objetivo de denunciar esse projeto privatista que nada tem a ver com o povo, né? Porque essas privatizações vão encarecer as contas, vão piorar os serviços, vão piorar a qualidade do que é entregue para a população. Hoje é um dia de denúncia, porque eles querem passar tudo isso sem consultar o povo, apesar em que pese o povo é contra as privatizações, porque sabe que isso vai piorar muito, né, a sua vida. Então, hoje foi um dia marcante, essa greve, né, esses atos e essa mobilização se segue, continua. Lá na Câmara Municipal eu faço parte da CPI da Enel e a gente vai responsabilizar nessa CPI quem quer que seja a empresa, a Prefeitura de São Paulo, pelo apagão que aconteceu no dia 3 de novembro, que deixou milhares de pessoas sem luz, com comida estragada, comércios, né, pessoas sem acesso à medicina, né, à insulina. Então a gente vai fazer essa investigação. E é importante a gente denunciar. Na Enel não deu certo essa privatização, na Sabesp não vai dar. Uma empresa que lucra, uma empresa que garante água e esgoto aí para a cidade de São Paulo e para o estado. Beleza, obrigado.